Trabalhadores encontrados em situação análoga à de escravidão receberam valores por danos morais e lotaram a sede do Ministério do Trabalho em Patos de Minas. O repórter Flávio Souza tem mais informações. Com você, Flávio. E agora nós conversamos com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Paulo Veloso, que detalha um pouco mais desta operação e que agora esses trabalhadores vão receber aquilo que lhes é de direito. Doutor, muito obrigado por atender a reportagem da Jovem Pan Patos. Esses trabalhadores foram encontrados em situações análogas à escravidão. Em quais fazendas, quais cidades aqui da nossa região? Bom dia, Jovem Pan. Bom dia. O resgate foi realizado em 4 propriedades rurais, uma situada em Indianópolis, outra situada em Iraí de Minas e 2 em Campos Altos. Depois deste trabalho, esses trabalhadores foram retirados dessa situação análoga à escravidão, eles vão receber os direitos deles. Em termos reais, em dinheiro mesmo, qual é o valor que todos eles vão receber em montante? Após a constatação do trabalho em condição análoga à de escravo, há uma determinação para que o contrato de trabalho cesse, e essa extinção do contrato de trabalho é feita por iniciativa do empregador, por culpa do empregador, obviamente. Então, a partir daí, a Auditoria Fiscal do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho atuam para garantir o pagamento das verbas trabalhistas devidas e também de indenização por dano moral individual, já que a dignidade desses trabalhadores foi gravemente violada em razão das degradantes condições de trabalho a que estavam submetidos. O valor total somente das indenizações por dano moral individual alcança aproximadamente 720 mil, que será distribuído entre os empregados de acordo com a condição de cada um. Doutor, em quais situações esses trabalhadores foram encontrados? O que o Ministério Público constatou nessas fazendas? Qual era a situação real deles? Eu vi o senhor falando agora há pouco, não havia sequer água para eles durante o trabalho, alojamentos completamente degradados. Parte dos empregados estavam alojados em um alojamento considerado extremamente inadequado, já que eles dormiam no chão. Alguns dormiam na varanda nesse período de grande frio, né? Eles não havia banheiro, o banheiro não estava dimensionado para atender a todos. Eles acordavam extremamente cedo já para iniciar os preparativos para deslocar até as frentes de trabalho. Então, em razão do conjunto das condições do alojamento, ele foi considerado inadequado. Havia muitas pessoas para o tamanho do alojamento. E também foram constatadas graves irregularidades nas frentes de trabalho. A ausência, como você disse, de fornecimento de água potável. Os empregados levavam água em garrafões que eram adquiridos pelos próprios trabalhadores de casa, com água de torneira, e após aquela água acabar, não havia reposição hídrica, né? Também não havia refeitórios, eles realizavam suas refeições sentados no chão, sem qualquer condição de higiene. Não havia instalação sanitária, eles eram obrigados a realizar suas necessidades fisiológicas no mato, não eram fornecidos equipamentos de proteção individual, o que acarreta um risco muito maior de acidente de trabalho. Inclusive na colheita da palha, na extração da palha, havia manuseio de faca e um movimento repetitivo que acabava friccionando a mão, machucando a mão do trabalhador. Então, no café há o risco muito grande de acidente com animais peçonhentos. Então, todos esses fatores foram considerados para o resgate, obviamente respeitadas as condições específicas de cada propriedade rural, mas em todas elas houve a constatação de condições degradantes de trabalho. O procurador do Ministério Público do Trabalho, Paulo Veloso. Nós voltamos aos estúdios da Jovem Pan Patos.